O tema da nossa mensagem hoje é a tapeçaria da redenção. Da Páscoa, do Êxodo, à ressurreição gloriosa com enfoque bíblico. Nesse dia solene, nossos corações se elevam em contemplação do eterno Deus, um plano tecido com fios escarlates da libertação, o linho fino do sacrifício e o ouro puro do triunfo. Mergulhamos nas sagradas letras, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 15, para desvendar a tapeçaria da redenção que se inicia com o clamor que chegou até Deus. Êxodo, capítulo 2, verso 23, de um povo oprimido e culmina na ressurreição gloriosa do nosso Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 11. Voltemos o nosso olhar para as páginas do livro da saída. Ali ecoam os gemidos de Israel, curvado sob o peso da servidão do Egito, uma fornalha de aflição. Isaías capítulo 48, verso 10. Por longos anos, eles labutaram sob o cetro da impiedade de Faraó, e seu futuro parecia sem esperança e sem Deus no mundo. Mas o clamor deles subiu aos ouvidos do Senhor, o Deus que atenta para a voz do seu clamor. Em sua multiforme graça, Deus levantou Moisés, um servo fiel em toda a sua casa, um instrumento em suas mãos poderosas para confrontar o coração endurecido de Faraó. Através de sinais e prodígios que desafiaram a própria ordem estabelecida, o Senhor demonstrou seu poder soberano sobre toda a criação, pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Praga após praga assolou a terra do Egito, cada uma delas um testemunho da justiça e da santidade de Deus. Então, na noite em que o Senhor passou para ferir o Egito, ele instituiu a celebração da Páscoa, um memorial eterno. Ele ordenou que cada família israelita tomasse um cordeiro sem mácula, o sacrificasse ao entardecer e aspergisse o sangue nos umbrais e nas vergas da porta de suas casas. Aquele sangue seria um sinal para vós, o memorial da aliança de Deus com o seu povo. Pois o Senhor disse: quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Está em Êxodo capítulo 12, verso 13. Naquela noite, a escuridão cobria a terra do Egito, e o clamor, grande e doloroso, ecoava por todas as casas que não estavam protegidas pelo sangue. O povo de Israel, reunido em suas casas, comeu o cordeiro apressadamente, com seus lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Êxodo capítulo 12, verso 11. Prontos para a redenção que estava próxima, a Páscoa, Pessá, em hebraico, significa a passagem do juízo de Deus, a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, um êxodo para a promessa. Essa primeira Páscoa foi um ato de redenção, um tipo e sombra das coisas celestiais, um prenúncio da libertação muito maior que estava por vir, ano após ano.
O povo de Israel celebrou essa festa, recordando a fidelidade do Senhor, que não tem limites, em libertá-los do cativeiro egípcio. Os sacrifícios de cordeiros eram um lembrete anual dos pecados, da necessidade da expiação, da gravidade do pecado e da misericórdia divina que providenciava um caminho para a reconciliação. Mas a Escritura nos revela que esses sacrifícios eram apenas sombras dos bens futuros, apontando para a realidade suprema que se manifestaria na plenitude dos tempos. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, perfeito e imaculado, era Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. No cenáculo, durante a celebração da Páscoa com os seus discípulos, Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, verso 19, 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. Da mesma forma, tomou o cálice após a ceia e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, verso 20, 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Naquela noite, a Páscoa ganhou um novo e profundo significado, a instituição da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. Jesus se identificou com o Cordeiro Pascal, o sacrifício derradeiro que traria a verdadeira libertação. Não deu uma escravidão terrena, mas da escravidão do pecado e da morte eterna. Naquela sexta-feira sombria, Jesus, o Santo Justo, foi pregado na cruz, levando sobre si os nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele experimentou a agonia da separação do Pai, o clamor de abandono, a dor física lacinante e a humilhação indizível, tornando-se maldição por nós. No Gólgota, o lugar da caveira, o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue precioso, o sangue da nova aliança, selando a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Seu corpo foi deposto em um túmulo. A esperança de muitos pareceu morrer com ele, como ovelhas desgarradas. Mas o plano de Deus, que é eterno, não poderia ser frustrado pela morte, pois não era possível que ele fosse retido pela morte. No primeiro dia da semana, ao romper da aurora, um terremoto sacudiu a terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. Os guardas, tomados de terror, ficaram como mortos, e as mulheres que vieram ao túmulo com especiarias, o anjo anunciou a boa nova de grande alegria, que ecoa através dos séculos. Não temais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Mateus capítulo 28, versos 5 ao 6. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Esta é a pedra angular da nossa fé, é o fundamento da nossa esperança. A ressurreição não foi um mero despertar da morte, mas uma vitória gloriosa sobre o pecado, a morte e o próprio poder do inferno. Ao ressuscitar, Jesus demonstrou que ele é verdadeiramente o Filho de Deus com poder, o Messias prometido, o Senhor da vida e da morte. A ressurreição de Jesus nos ensina lições profundas e inspiradoras. Ela confirma a veracidade de toda a Escritura. Ele havia predito sua morte e ressurreição, e seu cumprimento demonstra sua fidelidade e poder divinos.
podemos confiar plenamente em cada promessa de Deus. Ela proclama a derrota do último inimigo, que é a morte. A morte, que antes era o terror da humanidade, perdeu o seu aguilhão. Em Cristo temos a certeza da vida eterna. A morte se tornou apenas uma passagem para a presença do Senhor. Ela nos oferece uma esperança viva e inabalável. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. As primícias dos que dormem. A nossa esperança não está em coisas terrenas e passageiras, mas na promessa da herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para nós. Ela nos capacita a andar em novidade de vida. Pelo poder do Espírito Santo que foi derramado após a ascensão de Jesus, somos capacitados em viver em novidade de vida, livres do domínio do pecado. A ressurreição nos concede força para vencer as tentações e seguir os passos de Jesus. Ela nos reconcilia com Deus. O sacrifício de Jesus na cruz, culminando em sua ressurreição, removeu a barreira da inimizade, do pecado que nos separava de Deus. Agora, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por meio do nosso Salvador e acesso à sua presença com ousadia pela fé nele. Meus amados, a Páscoa é muito mais do que uma tradição religiosa. É a celebração da nossa redenção que está em Cristo Jesus. A boa obra que Ele começou em vós. Ela nos lembra da nossa libertação da escravidão do pecado pelo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. E nos enche de esperança na vida eterna através da ressurreição vitoriosa. Que possamos não apenas recordar os eventos históricos, mas conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses capítulo 3, verso 10. Experimentando em nossos corações a profunda alegria e a transformadora esperança que emanam do túmulo vazio, que a certeza da ressurreição de Jesus Cristo fortaleça a nossa fé e renove o nosso amor por Ele, nos impulsione a vivermos vidas que proclamam as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz a todas as nações. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, e a alegria indizível e gloriosa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco hoje e para sempre. Amém. Aprofundando um pouco mais este estudo, podemos extrair aplicações riquíssimas para os nossos dias, firmemente alicerçadas na palavra. O clamor em meio à opressão. Assim como o clamor de Israel chegou aos ouvidos do Deus que diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas aflições. Êxodo capítulo 3, verso 7. Também o nosso clamor em meio às diversas formas de opressão que enfrentamos hoje não passam despercebidos, seja opressão econômica, social, emocional ou espiritual. A história do Êxodo nos lembra que há um Deus que ouve e se importa. Somos chamados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, confiando em sua intervenção. A aplicação para os nossos dias. Podemos ser compassivos aos clamores ao nosso redor, a voz dos marginalizados, dos injustiçados, dos que sofrem em silêncio. Podemos nos tornar mãos e pés de Cristo para trazer-lhes libertação e esperança, seja através de ações de justiça social, de apoio emocional ou de compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho.
Segundo, a soberania de Deus em meio ao caos. As pragas no Egito demonstram a soberania de Deus sobre toda a criação e sobre os poderes terrenos, pois ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Mesmo diante desses temas opressores e de forças que parecem invencíveis, a história nos assegura que Deus está no controle, pois o Senhor dos Exércitos determinou quem a invalidará? A sua mão está estendida. Quem a fará voltar? Isaías capítulo 14, verso 27. Aplicação para os dias de hoje. Em um mundo marcado por incertezas, conflitos e aparente caos, podemos encontrar paz que excede todo entendimento e a segurança na certeza da soberania de Deus. Isso nos encoraja a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento, buscando a sua vontade em todas as circunstâncias. Terceiro, significado do sacrifício expiatório. O Cordeiro Pascal, sem defeito, cujo sangue trouxe proteção, aponta diretamente para o sacrifício perfeito de Jesus. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Sua morte na cruz foi o sacrifício definitivo que expiou os nossos pecados, nos livrando da sua ira vindoura e nos reconciliando com Deus. Aplicação: somos constantemente lembrados da nossa necessidade de expiação e da gravidade do pecado. A Páscoa nos convida a refletir sobre o preço incalculável que Jesus pagou por nossa redenção e a viver em gratidão por esse sacrifício. Isso implica em reconhecer nossa natureza pecaminosa, buscar o perdão de Deus e viver em conformidade com a sua vontade. 4. Passagem da morte para a vida. A Páscoa original celebrava a passagem do juízo de Deus e da escravidão para a liberdade. A Páscoa cristã celebra nossa passagem da morte espiritual para a vida em Cristo através de sua ressurreição, pois quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aplicação: em nossos dias enfrentamos diversas formas de morte, a morte de sonhos, de relacionamentos, de esperança. A mensagem da Páscoa nos assegura que em Cristo há sempre a possibilidade de ressurreição, de um novo nascimento, de um novo céu e uma nova terra. Somos chamados a abandonar as velhas formas de viver e os grilhões do pecado e abraçar a nova vida em Cristo que nos é oferecida. Quinto, a esperança fundamentada na ressurreição. A ressurreição de Jesus é o alicerce da nossa fé. É o fundamento da nossa esperança. Ela nos garante a vitória sobre a morte. É a promessa da vida eterna. Essa esperança não é vã, mas está firmemente ancorada em Cristo, em um evento histórico e transformador. A aplicação: em um mundo que muitas vezes parece sombrio e desesperançoso, a ressurreição de Cristo nos oferece uma esperança viva e inabalável. Essa esperança nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e perseverança, sabendo que o nosso futuro em Cristo é seguro e glorioso. Ela também nos motiva a compartilhar essa esperança com aqueles que ainda vivem nas trevas. Sexto, capacitação para uma nova vida. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento passado, mas uma fonte de poder para o presente, através do Espírito Santo. O Espírito da vida em Cristo Jesus, somos capacitados a viver uma vida transformada, livres do domínio do pecado e frutífera para o reino de Deus.
Aplicação: não precisamos viver subjugados às nossas fraquezas e paixões. O poder da sua ressurreição está disponível para nós, capacitando-nos a vencer as tentações, a desenvolver o fruto do Espírito e a viver de maneira que honre a Cristo em tudo. Isso requer uma entrega contínua a Deus e uma busca constante pela sua presença. 7º ponto, a reconciliação com Deus e com o próximo. A morte e a ressurreição de Jesus reconciliaram a humanidade com Deus. Essa reconciliação também nos chama a viver em paz uns com os outros, rompendo barreiras e construindo pontes de entendimentos e amor. A aplicação: em um mundo polarizado e cheio de divisão, somos chamados a ser agentes de reconciliação, assim como fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Devemos buscar a reconciliação em nossos relacionamentos, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo, e promovendo a unidade e o amor fraternal. Que a profundidade dessa tapeçaria da redenção continue a nos inspirar e nos transformar, impulsionando-nos a viver vidas que reflitam a glória do nosso Salvador, ressurreto até o dia em que Ele voltar e nos levar para estar para sempre com o Senhor. Amém. Aleluia.